Fala pessoal, o professor Jonathan aqui. Na aula de hoje vamos falar sobre plano inclinado. Essa aula é uma continuação de leis de Newton e a gente vai fazer aplicações e exercícios e definições para planos que não são mais retos. Agora os planos terão inclinação, como rampas, escorregadores e coisas do tipo. Então, esse é um dos conteúdos um pouquinho mais complicadinhos, a gente precisa ter uma base aí de decomposição de vetores para entender plenamente, mas eu vou fazer tudo bem explicado, bem passo a passo. Então vamos pro vídeo. Ó, pessoal, até agora todos os problemas, que a gente vinha fazendo aí na disciplina eram problemas que eram restringidos em apenas uma direção. Então, por exemplo, ou era um corpo que tinha que ir para cima ou para baixo, ou era um corpo que tinha que ir para um lado ou para o outro, mas a partir de agora o nosso plano vai ser inclinado. Então, o que acontece quando a gente precisa, movimentar corpos para cima ou para baixo em campos que têm uma angulação, em planos que não necessariamente são retos, planos que tenham aí uma inclinação, uma angulação. Então, a gente vai aprender a fazer justamente isso. Como que a gente faz a interpretação das forças, como que a gente calcula a aceleração. Então, vamos interpretar aqui o que a gente tem. Então, nós temos aqui esse plano inclinado aqui de madeira, a gente tem um corpo genérico aqui, uma caixinha roxa, e a gente quer entender as coisas que tem aqui, os elementos, que a gente precisa levar em consideração nessas análises. Primeira coisa, eu vou falar que a inclinação desse plano vale θ. θ é uma letra grega, normalmente a gente usa para ângulos na física. Eu posso falar também que aqui em cima eu tenho um outro ângulo complementar aqui, que eu vou usar a letrinha φ para representar. E se a gente reparar, esse plano inclinado que foi desenhado aqui, ele é como se fosse um triângulo retângulo, Então, eu tenho esse θ, eu tenho esse φ, então esse ângulo que sobra aqui embaixo tem que ser um ângulo de 90 graus aqui, Então, se eu somar esse θ mais esse φ mais essa esquina aqui de 90 graus, tem que dar 180. Isso é interessante porque se a gente conhece a inclinação, a gente conhece todos os ângulos do problema, e isso pode ajudar a gente na hora de fazer a decomposição de forças. O primeiro vetor que a gente vai levar em consideração é o vetor peso. O vetor peso ele tem como característica sempre apontar para o centro do planeta. Então, se a gente tem aqui o planeta, vamos imaginar aqui, aqui está o planeta, e aqui está meu plano inclinado. Então, mesmo que esse corpo esteja aqui na diagonal, assim, por causa que o plano é inclinado, o vetor peso dele tem que apontar aqui para o centro do planeta. Essa aqui é a característica, de um vetor de peso. Então, a gente faz ele para baixo, independente se o plano é inclinado ou não. E aí, como esse vetor peso ele vai estar fazendo, ele não necessariamente está perpendicular ao plano, ele vai ter angulações, esse peso meio que vai fazer duas funções aqui. A primeira coisa que ele vai fazer é uma força na superfície. Essa força que ele vai fazer na superfície eu vou chamar de PY. Então esse vetor vermelho aqui para baixo, a gente vai chamar ele de PY. Essa é a força que o peso está exercendo no chão. Outro tanto que esse peso vai fazer, que eu vou chamar aqui de PX, é que esse peso também vai ser o responsável em fazer uma tendência a esse bloquinho escorregar. Esse bloco pode escorregar ou não, vai depender do atrito, mas esse peso ele causa essa tendência. Então, o Px vai gerar um movimento aqui, uma tendência a se movimentar para baixo aqui, e o Py ele vai ser a parte responsável em fazer a carga no chão, de empurrar esse chão para dentro. E aí, por consequência, se esse Py está empurrando uma superfície, a consequência disso é a gente ter uma reação dessa superfície. Reações de superfície a gente chama de força normal. A principal característica da força normal é que ela sempre vai fazer 90 graus aí, com a superfície. Então, o Py faz uma força no chão, eu tenho uma normal como uma reação, e o Px vai ser o responsável em fazer esse corpo escorregar. Então, se eu quiser saber a aceleração que esse corpo ganha quando ele escorrega, eu preciso determinar esse Px. E aí, a gente consegue marcar os ângulos. Se a gente reparar que entre P e Px eu tenho uma angulação aqui, que é certinha essa angulação de cima aqui, em que tem o φ. Se eu fizer aqui, o P para baixo e o Px aqui, esse ângulo que ficou aqui é exatamente esse ângulo aqui, porque o P está aqui
e o PX está aqui, paralelo com o chão, e o PX está paralelo com esse lado vertical aqui, né, do nosso triângulo. Então, esse ângulo aqui de cima é o φ que eu marquei aqui no desenho. Então, se ali em cima é o φ, sobra só entre PY e P, sobra o θ. Então, o mesmo ângulo que está aqui embaixo, que é o θ, que é a inclinação da rampa, é o mesmo ângulo entre PY e P. Então, quando a gente for fazer nossas deduções, a gente precisa escolher em relação a qual ângulo que a gente vai fazer, em relação ao θ ou em relação ao φ. A gente vai fazer, nesse caso, todas as deduções em relação a θ, porque θ é a medida realmente da rampa. Se a gente for medir uma rampa, a gente normalmente mede na parte do chão aqui mesmo, né? Então, eu vou fazer as deduções para esse θ que está aqui. Então, se eu pegar esse plano e desinclinar ele, eu pegar aqui, ó, esse chão que está aqui e levantar ele aqui para ficar mais fácil da gente analisar, a gente teria uma situação igual eu desenhei aqui, ó. Um PX para a direita, um PY para baixo, o P vai estar aqui na diagonal, né? Marquei os ângulos e a normal. Vejam que é o mesmo desenho, eu só tirei a inclinação do plano, que fica talvez mais fácil, né, para a gente visualizar. E o triângulo retângulo que eu comentei com vocês está aqui, ó. Aqui nessa parte que eu tô aqui pintando. E aí, olha que interessante, eu posso pegar, como fez um triângulo retângulo, eu posso pegar esse PX que está aqui e só desenhar ele aqui embaixo, ó, só para fechar o triângulo. E aí a gente vai ficar com um triângulo de forças igual a gente fez na nossa aula de decomposição. Vou deixar indicado aqui para vocês uma aula em que eu explico bem passo a passo como que faz decomposição de vetores. Então, se eu desenhar, fazer o triângulo de forças aqui, ó, a gente vai ter um triângulo retângulo, e aí a gente pode observar que assim, ó, o vetor P, que é o peso, né, ele está fazendo 90 graus aqui, ó, então ele vai ser nossa hipotenusa. Eu tenho o PX aqui, ó, ele está oposto ao ângulo θ, e eu tenho o PY que está adjacente, né, ao ângulo θ. Esse nome adjacente significa fazer parte, por isso que o PY é adjacente, ele faz parte desse ângulo θ aqui. E o PX está oposto, né? Porque ele está aqui do outro lado, né? Desse ângulo θ, por isso que ele é o cateto oposto. Então vamos marcar, ó. P é a hipotenusa, eu vou só chamar de IP. PY é cateto adjacente, eu vou chamar de CA. E PX é cateto oposto, eu vou chamar de CO. Então, o que a gente quer saber? A gente quer saber, nesse problema, quanto vale PY, quanto vale PX. E a partir desses valores eu consigo calcular aceleração, atrito e outras situações. Por isso que a gente vai fazer essa decomposição aí. Então, para encontrar os valores desses catetos opostos e adjacentes, a gente vai usar equações trigonométricas. Então, por exemplo, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, isso são definições, né, de funções mesmo. Eu tenho uma aula aqui no canal que explica certinho sobre funções trigonométricas, vou deixar aqui no card também para vocês. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar os valores aqui, ó, no lugar de cateto oposto e hipotenusa. Por exemplo, esse P vem no lugar da hipotenusa, aqui, ó. E PY é cateto adjacente, vem aqui, e PX é cateto oposto, vem aqui. A gente vai aplicar nos lugares aí e vai ver o que dá. Então, ó, seno vai ficar PX sobre P, cosseno vai ficar PY sobre P. Então, se eu isolar o PX, vai ficar P vezes seno, e se eu isolar o PY, vai ficar P vezes cosseno. Então, para essa dedução, é só eu pegar o P e multiplicar por seno, eu vou ter a componente ali PX, que faz o corpo escorregar, e eu tenho o PY aqui. Ó. Se eu fizer P vezes cosseno, eu tenho a componente que faz a força na superfície, que vai gerar a normal, que vai gerar o atrito. Então, a gente... apenas pegando o peso e fazendo vezes seno ou cosseno, eu consigo encontrar esses valores aí que a gente está interessado. Então, o que a gente tem como conclusão? Ó, o PX vai provocar essa tendência a deslizar e o PY aqui vai fazer a força no chão, que gera normal e também gera o atrito. Então, peguei todas as informações que a gente acabou de deduzir, coloquei elas nesse cantinho aqui e aí vamos fazer com valores, né, que talvez fique mais claro para a gente, ó. A gente quer a aceleração desse corpo, ele está nesse plano inclinado. A gente vai desprezar o atrito, então se não tem atrito a gente tem certeza que ele vai escorregar. E a gente vai falar que a massa desse corpo vale 10 kg. Então é isso, a gente quer determinar a aceleração. O que a gente já sabe então?
O PY, nesse caso aqui, é ele que vai gerar a normal, então PY é igual a normal, porque o PY que gerou a normal, né? A normal é uma força de reação à componente Y do peso. E pela segunda lei de Newton, a gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração. Nesse caso, como só o Px puxa o corpo para frente, a força resultante já é o próprio Px, eu não preciso somar nem subtrair nada, né? Ele já é a força resultante. Px, pelas decomposições que a gente fez, né, ele é o peso vezes o seno do ângulo. A gente já tinha feito no slide anterior, tá aqui embaixo aqui, ó, essa parte aqui do Px e do seno. Então, a gente pode trocar Px por P vezes seno. Esse peso que está aqui, ele pode ser calculado como massa vezes gravidade. E aí, ó, como a gente quer essa aceleração, eu vou pegar essa massa que está aqui multiplicando e passei ela dividindo por todo mundo. E aí, ó, ficou massa em cima, massa embaixo, a gente pode simplificar essa equação. Então, olha que conclusão interessante. A aceleração que esse corpo vai ter independe da massa. Essa massa poderia ser 1000, podia ser 10, podia ser 5, que a aceleração não dependeria da massa. A gente conseguiu simplificar ela nessa relação. Então, a aceleração vai ser só gravidade e seno. Vai depender, então, da inclinação, essa aceleração, e também depende do planeta, estrela, satélite que você tiver, depende da gravidade também. Aplicando gravidade 9.8, a inclinação foi de 30 graus, né? Tá aqui no desenho. Se eu fizer esse produto, dá 4.9 metros por segundo ao quadrado de aceleração que esse corpo aí vai ter. Ó, vamos agora fazer para o mesmo exercício anterior, só que agora vamos colocar atrito. Então eu tenho um coeficiente de atrito aqui, ó, dinâmico, 0,3. Vou deixar no card para vocês a indicação da nossa aula de força de atrito, para quem não manja bem ainda como que é. E o que mudou do exercício é que agora apareceu uma força a mais aqui, ó. A força de atrito, ela tem como característica ser contrária ao movimento. Então, se esse corpo vai escorregar, quem vai atrapalhar ele escorregar vai ser a força de atrito. Então, a gente quer a aceleração que esse corpo vai ter tendo, né, agora uma força de atrito aí aplicada nesse corpo. Então, de novo, o PY gera a normal. Força de atrito a gente calcula fazendo o coeficiente de atrito μ vezes a força normal, que é igual ao PY, né? E a gente vai desenvolver o exercício a partir da equação da segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Agora sim a gente vai ter que fazer uma continha na força resultante, né? Porque eu tenho Px puxando o corpo para baixo da rampa, né? Do plano inclinado, e quem está segurando é a força de atrito. Por isso que eu coloco Px menos Φ. O Px faz o corpo descer, o Φ atrapalha. Se nós olharmos o desenho aqui na esquerda, eles têm sentidos opostos, né? Esse Px e esse Φ. Por isso que a gente subtrai, né? Um do outro. Aplicando valores, Px é P vezes seno, está aqui na esquerda, a gente já tinha feito a dedução. E força de atrito está aqui em cima, né? Coeficiente de atrito vezes a normal. E a gente vai substituindo. No lugar do peso eu coloco massa vezes gravidade. No lugar dessa normal, a normal é igual ao PY, né? A gente já tinha definido. Então, coloco PY aqui. Repito essa primeira parte, no lugar do PY, a gente já tinha feito a dedução que PY é P vezes cosseno, também está aqui na esquerda. Ó. A gente aplica lá. Como é P vezes cosseno, P é massa vezes gravidade, então fica mg cosseno. Então, continuando, como a gente quer aceleração, eu tenho essa massa aqui que está multiplicando, eu vou passar ela dividindo por todo mundo. Massa multiplicava, passou dividindo. E aí, ó, se a gente olhar aqui em cima, eu tenho massa nessa parcela aqui, e aqui na frente eu também tenho uma massa aqui, ó. Se eu tenho massa nas duas parcelas, eu posso pôr ela em evidência aqui na frente, ó. Notem, ó, se eu fizer m vezes isso daqui, dá mg seno de θ, que está lá em cima. Se eu fizer m vezes esse aqui da frente, dá esse de cima aqui também, ó, mi mg cosseno de θ. Então, eu posso colocar em evidência, e aí, de novo, ó, tenho massa em cima, massa embaixo, a gente pode fazer uma simplificação. E aí, de novo, outra conclusão interessante. Essa aceleração, mesmo com atrito, também não depende da massa. Esse corpo poderia ter 1 tonelada ou 100 gramas, a aceleração dele seria a mesma. O que ele vai depender agora? Gravidade, da inclinação e também do coeficiente de atrito μ. Essas são as variáveis que vão influenciar nesse deslizamento.
Aplicando valores, gravidade 9,8, o ângulo é 30, o coeficiente de atrito foi dado no enunciado, é 0,3. E aí a gente pode resolver. Essa primeira parte dá 4,9, essa segunda parte, 0,3 vezes 9,8 vezes cosseno, dá 2,5461. Aqui eu estou usando 4 casas depois da vírgula, e aí eu sempre arredondo da quinta casa para a quarta casa. Acima de 5 eu arredondo para cima, abaixo de 5 eu arredondo para baixo. Então aqui, sempre a última casa aqui já é arredondamento. Se eu fizer essa subtração para 4 casas depois da vírgula, vai dar 2,3539 metros por segundo ao quadrado. Notem que faz sentido essa resposta, porque a gente fez com os mesmos dados do exercício anterior, e agora que tem atrito, a aceleração diminuiu, porque o atrito está dando uma segurada, né, nesse deslizamento do corpo. Então faz sentido se a gente comparar esse exercício com o anterior, que foram exatamente os mesmos dados, né? E a aceleração diminui justamente por causa agora da força de atrito. Esse exercício aqui, ó, calcule o menor coeficiente de atrito estático possível para que o corpo não escorregue. Então agora é uma coisa que o corpo está parado, a gente não tem aceleração. E depois calcule a maior inclinação possível que uma superfície pode ter para que não escorregue. Então, esse exercício é genérico, não tem valores. A gente quer uma fórmula que vai dar qual é o maior coeficiente de atrito que pode... Na verdade, qual é o menor coeficiente de atrito que pode ter para não escorregar? E depois, qual é a maior inclinação que uma superfície pode ter para que não escorregue? E a gente vai fazer essas duas deduções. Vamos começar pela letra A, trabalhar com o coeficiente, né? De novo, PY igual ao normal, a gente já fez nos exercícios anteriores. Força de atrito é o μ vezes a normal. E aí a gente vai desenvolver a partir da segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Força resultante continua sendo Px e Fat, é as duas forças que fazem esse corpo escorregar. Só que agora aqui desse lado direito, massa vezes aceleração, tem que dar zero, porque o corpo vai ficar parado, eu não vou ter alteração de velocidade, né? Logo eu não tenho aceleração é zero. Então, se Px menos Fat igual a zero, eu posso passar esse menos Fat para o outro lado e falo que o Px tem que ser igual ao Fat para não escorregar. Faz sentido. Se a força que puxa o corpo para escorregar é igual à força de atrito que segura o corpo, ele não vai se mexer, ele vai ficar paradinho. Então, a gente vai desenvolver a equação, né, a partir dessa igualdade aqui. Px é mg vezes seno, a gente já fez no exercício anterior. E força de atrito é μ vezes a normal. A normal é igual ao PY, então troquei de N aqui para PY. E PY é mg cosseno. E aqui a gente já tinha mg seno. Notem que nesse aqui também a gente consegue fazer algumas simplificações, né? Eu tenho massa dos dois lados e eu tenho gravidade dos dois lados. Então ficou seno de θ de um lado e μ cosseno de θ do outro. Como o exercício pediu coeficiente de atrito, eu vou passar esse cosseno dividindo. Então fica seno sobre cosseno, esse é o coeficiente de atrito. E aí, pessoal, das aulas de trigonometria, quando eu tenho seno dividido por cosseno, isso dá origem a uma nova função trigonométrica. Isso é a tangente. Então, o coeficiente de atrito, ele depende da tangente do ângulo. Então, o menor coeficiente que um atrito pode ter num plano inclinado para que o corpo não escorregue, ele vai ser igual à tangente da inclinação desse plano. Então, se eu tiro a tangente da inclinação, ela me dá o menor coeficiente de atrito que essa superfície poderia ter para que o corpo não escorregue. Qualquer valor acima, o corpo ficaria parado. Qualquer valor abaixo, ele escorregaria. Letra B. No B a gente quer a inclinação, né? Então a gente repete a equação que a gente acabou de fazer e agora, como a gente quer a inclinação, a gente só quer esse ângulo θ que está aqui. Eu tenho que passar o tangente para o outro lado. A função inversa de tangente é o arco tangente. Então, se eu tirar o arco tangente do coeficiente de atrito, ele vai me dar a maior inclinação que eu posso colocar para que o corpo não escorregue. Para inclinações maiores ele escorrega, para menores ele não escorrega. Nesse θ ele também não escorrega. Ou se escorregar, ele escorrega com velocidade constante, um movimento sem aceleração. Então, esse aqui é o ângulo limite, para que eu não tenha escorregamento. A partir desse ângulo, esse corpo escorrega. Então, como que eu descubro o ângulo? É só tirar o arco tangente do coeficiente de atrito que eu vou ter. Vamos lá, esse exercício a gente já colocou mais um fator. Calcule a força de tração
que o motor deverá fazer para subir uma caixa de 100 kg por uma rampa e a aceleração que ele vai ter é de 0,1 metros por segundo ao quadrado. E aqui o coeficiente de atrito a gente vai considerar 0,5. Então vamos entender aqui, ó. Aqui na esquerda eu tenho esse motor, aqui eu tenho uma polia para ajudar a fazer o movimento. Então essa força de tração aqui ela vai puxar o corpo para cima. E aí, ó, o atrito ele é sempre contrário ao movimento, então diferente dos outros exercícios, ó, o força de atrito vai estar para a direita agora, porque ele vai atrapalhar esse corpo subir. A parte de Px e Py e normal continuam na mesma posição dos outros exercícios. Então bora lá. Py é igual ao normal, força de atrito é o μ vezes a normal, então a resolução começa a partir da segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Força resultante agora vai depender de três forças. Se a gente olhar ali no desenho, ó, eu vou considerar a tração como positiva, porque é ela que vai ganhar aí dessa briga, né, das forças. E aí, como Px e Φ estão ao contrário, estão em sentido opostos, eu vou colocar elas aqui, ó, como negativo. Então, tração menos Px menos Φ, massa vezes aceleração. Aplicando valores. No lugar do Px aqui, ó, é P vezes seno. No lugar da força de atrito, μ vezes a normal. No lugar do peso, massa vezes gravidade. No lugar da normal aqui, ó, Py. Todas essas informações estão aqui na esquerda, a gente já fez bastante na aula de hoje. No lugar do Py, mg cosseno, porque peso é massa vezes gravidade, como era Py, ficou mg cosseno. Agora a gente pode aplicar valores, ó, massa é 100, gravidade 9,8, o ângulo é 40, tá aqui no desenho aqui, ó, 40 graus. Coeficiente de atrito é meio, massa é 100, gravidade 9,8, aqui cosseno de 40, massa é 100 e a aceleração que foi dada 0,1. A gente está procurando a força de tração aqui, ó, da máquina. Então vamos resolver, ó. Essa conta aqui, jogando na calculadora, dá 629. Essa conta aqui, jogando na calculadora, dá 375. 100 vezes 0,1 dá 10. Esses dois valores que são negativos aqui, ó, vamos jogar para o outro lado somando. Então vai ficar 629 mais 375 mais 10. Estou usando 4 casas, tá, pessoal? Depois da vírgula aqui, ó. Fazendo essa soma, vai dar 1015,2937 newtons. Esse é o valor da força, né, de tração que esse motor vai ter que ter. 1015,2937 newtons. Então, se o motor fizer essa força, ele faz essa caixinha, né, subir com uma aceleração ali de 0,1 metros por segundo ao quadrado. Como padrão, vou deixar um exercício para vocês fazerem de tarefa, depois vocês coloquem a resposta aqui nos comentários, depois eu venho conversar com vocês para ver se está tudo certinho. Calcule a aceleração que esse corpo vai ter para o plano inclinado abaixo. E aí foi dado massa do corpo, inclinação da rampa e o coeficiente de atrito. Com essas informações vocês já conseguem aí desenvolver a conta. Então, calculem aí a aceleração que esse corpo vai ter e deixem aqui nos comentários. E é isso, parabéns para quem conseguiu terminar a aula de hoje. Então essa aula ela é um pouquinho complicada, né? Mexe com vetores, com decomposições. As fórmulas já começam a ficar um pouco maiores, né? Conforme a gente vai substituindo, mas fazendo passo a passo a gente consegue terminar. Então, depois eu vou deixar aqui mais exercícios para vocês, mais aplicações. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, deixem um comentário aí para incentivar o canal. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!